Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos Santos do canal Parábolas e hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Uma parábola que realmente mexe com os nossos corações e mostra para todos nós o amor incondicional do nosso Pai. Na figura do pai do filho pródigo. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que essa parábola pode ensinar sobre o amor de Deus e o nosso próprio coração? Você sabia que Deus está preparado para o seu recomeço? Porque Deus é especialista em recomeços. Então, no capítulo 15 do livro de Lucas, versículos de 11 a 32, nós temos ali uma história, né? Um contexto em que, explicando rapidamente, para a gente não ter que ler todos os versículos, senão o vídeo fica muito grande, né? Essa história está nesse evangelho e é um jovem que pede ao seu pai a antecipação da sua herança, para ele viver do jeito que ele bem quer, para ele ter as suas próprias regras, para ele não ter que se submeter a ninguém, para que ele não tenha que se sujeitar a nada, para que ele tenha o livre poder de decisão sobre a vida dele. E eu costumo dizer que o livre-arbítrio é exatamente isso. É quando você decide estar fora do caminho. É quando você decide não obedecer o caminho, aquilo que foi proposto para você. E quando ele pede a herança, isso, na nossa ótica, tem diversos significados, né? Que a herança você tem acesso, não é? É quando o seu pai morre, seu avô, alguém morre e deixou uma herança para você ter acesso. E literalmente naquele momento, aquele jovem rapaz, ele está matando o pai dele, matando a autoridade que o pai dele tem sobre ele, matando todo o direcionamento que o pai é responsável de dar à vida dele. Naquele momento ele está exatamente matando o pai. Meu pai não existe mais para mim, porque a partir deste momento eu quero tomar as minhas próprias decisões. E quantas vezes, pergunte aí para você mesmo, quantas vezes você já não fez isso? Você não quis ouvir o pai. Você não consultou o pai para estabelecer relacionamentos, para estabelecer uma sociedade, para ir para um emprego, para abrir um negócio, para fechar um negócio. Quantas vezes você deixou de lado, você matou também o seu pai? E você disse, não, eu vou decidir. Eu sou capaz, eu sou pleno para decidir a respeito disso. Porque eu não quero mais ouvir conselho, eu não quero estar debaixo de uma direção. Eu não quero que alguém diga para mim o que eu tenho que fazer. Então tudo isso também é um comportamento que nos afasta. Porque ele estava pedindo naquele momento, era o afastamento do seu pai. Quando ele pede a sua parte da herança e vai embora, vai para longe, ele não quer mais viver sob a direção do pai. E nós vemos que ali o simbolismo de toda essa história, o simbolismo de toda essa parábola gira em torno do pai, que é o símbolo do amor incondicional, porque a história final você conhece, do perdão de Deus, daquele que está sempre pronto para perdoar. Saiba que Deus está sempre pronto para perdoar, está sempre pronto para abençoar. Basta que nós nos posicionemos. Então, a partir do momento que a gente se posiciona, o Espírito está pronto. O Espírito sempre esteve pronto para abençoar, para perdoar. O filho mais novo representa aquele que se afasta, que quer viver no erro, quer tomar suas próprias decisões.
Mas esse filho mais novo, ele não perde a essência. Porque foi a essência que o trouxe de volta. A Bíblia nos ensina, nos diz, que o Espírito Santo de Deus é aquele que convence do pecado. É aquele que nos faz mudar de direção. Isso é muito poderoso. Porque ele não perdeu a essência. Ele sabia que, mesmo tendo feito tudo errado, assim como eu e você já fizemos ou podemos fazer, mesmo ele tendo feito tudo errado, ele sabia, ele conhecia o Pai, ele conhecia a relação que ele sempre teve com o Pai, a intimidade. E ele sabe que o caráter do Pai, ali representado como sendo nosso Deus, o caráter dele é imutável. O caráter de Deus é imutável, ele não pode mudar, não tem variação de mudança. Independente do seu comportamento, Deus não muda. A essência dele é uma só. A palavra dele ele não volta vazia. Ela cumpre. Então nós vemos que, apesar de todos os erros que esse filho cometeu, a antecipação da herança, de querer viver longe, de gastar os bens com aquilo que lhe aprazia, com os prazeres do mundo, mas ele conhecia o Pai. Ele conheceu o Pai dele, ele tinha intimidade com o Pai. Então ele sabia que poderia haver até uma sanção, mas ele sabia que o pai dele tinha um coração imutável. E o filho mais velho mostra que, mesmo estando perto, o coração pode estar distante e cheio de ressentimento. E nós vemos que algumas pessoas se portam assim. Estão ali, ao lado, estão perto, podendo ter acesso a tudo que é do Pai, mas são pessoas ressentidas, são pessoas orgulhosas, porque o coração deles, apesar da proximidade física, está longe daquilo que o Pai ensina, das virtudes do Espírito, que deve estar em cada um de nós. Então, as principais lições que nós podemos extrair dessa parábola maravilhosa, que mostra realmente a essência de Deus, o caráter de Deus, a expressão de Deus, é o amor e perdão incondicional desse Deus, que sempre acolhe aquele que se arrepende. A importância do arrependimento verdadeiro e da humildade é que faz a ação de Deus. Porque ele provocou uma ação de Deus quando ele volta, se arrepende, quando ele pede perdão, ele provoca uma ação de Deus. Ele provoca esse caráter imutável de amor e de perdão. O desafio de evitar o ressentimento é uma outra lição que nós aprendemos nessa passagem. A inveja, como a do filho mais velho, é o desafio da gente evitar esse tipo de ressentimento. A gente não pode ter isso dentro da gente. De ficar competindo com o outro. Poxa, mas eu sempre estive aqui ao seu lado. E você nunca matou um novilho para festejarmos. E o pai disse, olha, isso aqui sempre foi tudo teu. Você não entendeu nada. Você não está entendendo nada. Você tem acesso a tudo. Isso tudo é teu. E eu estou festejando porque um filho voltou. Ele se arrependeu. Ele entendeu. Mesmo estando distante, ele entendeu. Quem sou eu?
Você está perto e você não foi capaz de me entender ainda. E a minha pergunta que eu faço para você nesse momento: com qual desses filhos você se identifica hoje? O que essa história ensina a você em relação com Deus e com os outros? O que essa história ensina dessa relação nossa com Deus e com os demais? Então eu queria que agora você refletisse sobre a prática do perdão, porque ela é de veras importante, faz parte daquilo que Deus preparou para nós, faz parte da expressão viva do Espírito Santo. E eu convido você a comentar aqui que lições você pode tirar dessa parábola. Que lições tocou no teu coração a respeito dessa relação daquele que se arrepende, daquele que está perto e não conhece, e daquele que está longe, mas conhece o Pai, conhece o caráter imutável do nosso Deus. Eu vou dizer uma coisa para você hoje. Eu não sei como é que está o teu coração, não sei em que posição você está, se está longe, se está perto. Mas esse nosso Deus, Ele diz para você hoje, como diz lá em Jeremias, no livro de Jeremias 29:11, Ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então eu quero declarar essa promessa sobre a tua vida. Eu quero declarar um coração pronto para recomeçar. Deus é um Deus de recomeço. Ele tem promessas para você. Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem a vosso respeito. É pensamento de coisas boas e não de mal. Então eu queria que você, nesse momento, inclinasse o seu coração, fechasse os teus olhos, fizesse a tua oração. Senhor, eu estou pronto. Porque eu sei que eu estando pronto, o Espírito está pronto. E eu estou pronto para recomeçar. Eu quero te pedir perdão por esse afastamento. Mesmo eu estando perto, eu estou afastado. A você que está perto, mas está longe. Se é que você me entende. E você que está longe, que quer voltar, você sabe que você pode voltar, que você tem um Pai. Você tem um Pai que tem um caráter imutável. É um Pai da bondade. É o Pai da justiça. É o Pai que vai te abraçar, que vai te acolher, que vai te colocar sandálias novas, roupas novas e vai festejar porque você voltou, você se arrependeu e você voltou. Então, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque diariamente nós estamos mandando mensagens para você, para confrontar o pecado, para restabelecer a tua vida, para exaltar, para te abençoar. Eu sugiro a você assistir os nossos outros vídeos que nós já publicamos nesse canal. E eu agradeço a sua audiência. Desejo a você que tenha uma ótima reflexão. E saiba, você foi criado para ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém.